Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, vamos falar aí de currículos. Currículo que é um grande problema hoje que você enfrenta, né? Como se apresentar bem para uma empresa ao procurar emprego. Eu recebo aqui a gestora de carreiras, Cláudia Deres. Seja muito bem-vinda ao Alesp Conecta, Cláudia. O que o pessoal sempre pergunta, né? Qual que é a real importância de um currículo para uma empresa? Muito obrigada, Guga, é um prazer estar aqui. E, bom, vamos falar aí sobre esse assunto que todo mundo fala tanto e todo mundo erra tanto, né? Que é o bendito currículo. E nada melhor do que, antes de você elaborar um currículo, você precisa entender qual é a real funcionalidade dele dentro de uma empresa, que é o que as pessoas elas não entendem muito. Elas acham que o currículo ele é entregue naquele momento para aquela vaga e é descartado ou é selecionado e fica por isso mesmo, mas não. Então, assim, por isso que é interessante você entender a funcionalidade de um currículo dentro de uma empresa e para um profissional, até mesmo para você dar uma maior importância e ter um maior capricho ao elaborar o seu currículo. Bom, a empresa, ela precisa de informações. Todas as vezes que ela abre uma vaga, ela precisa de informações de um profissional. Então, nós temos hoje o LinkedIn, nós temos aí várias mídias sociais que podem fornecer essa informação, mas nada substitui o currículo, porque ele é completo. Ele é o dossiê do profissional. Ali tem todo o histórico dele, das empresas pela qual ele passou, dos cursos que elaborou, o perfil profissional dele, que todo currículo deveria ter o seu perfil profissional. Então, ali é um dossiê, é a história de vida de um profissional. Então, por isso que é tão importante para o profissional saber qual é a importância desse material dentro da empresa. Uma vez que a empresa adquire esse material, nessa ferramenta do profissional, ele passa para diversas análises. Então, primeiro o recrutador analisa, aí uma vez que o recrutador seleciona, ele passa para quem pediu a vaga, que é um gestor da área, um supervisor, que vai analisar tecnicamente aquele currículo, ele passa pela mão de um psicólogo, caso tenha um recrutador que seja um psicólogo dentro da empresa. Então, ele faz várias passagens dentro de um ambiente organizacional para que depois você seja chamado. Agora é importante, né, a gente elencar, porque as pessoas, né, às vezes acham uma vaga, mandam um currículo e acham que esse currículo de repente fica aleatório na empresa, até porque hoje, né, em termos de contratação vale muito, né, o que o profissional consegue se relacionar com pessoas, né, do mesmo Uhum. ramo e de repente serve muito, né, a gente vê a questão da indicação, uma indicação que às vezes é saudável porque já conhece o profissional, o currículo, mas é importante você explicar qual que é o processo, né, desse currículo dentro de uma grande empresa, por exemplo. Olha, eu gostei muito da sua abordagem ao falar sobre indicação. Deixa eu desvendar um mito aqui em relação a essa indicação. Por mais que uma pessoa seja indicada, Guga, para uma Ela tem que ter vaga, o o currículo, né? recrutador, ela tem que ter o currículo e outra. O recrutador vai buscar no banco de dados currículos para ver se de repente não tem alguém melhor do que ele. Então, por mais Entendo. que seja indicada, essa vaga foi indicada para uma pessoa, por mais que seja indicada, o RH, os profissionais do RH vão no banco de dados para poder buscar outros profissionais, sabe, para fazer o tira-teima, para verificar se de repente eles não encontram um currículo que esteja mais próximo da qualificação solicitada pela vaga do que aquele indicado. Então, não pense que porque foi indicado, fica que a vaga vai ser daquela pessoa e pronto, acabou. É claro que tem casos que isso acontece, mas vá por mim, são pequenos casos. Quando existe indicação, em paralelo, o profissional do RH, mesmo assim, ele vai buscar os currículos no banco de dados, o que ele tem, para poder fazer um currículo e ver qual se aproxima mais à vaga, ao perfil da vaga, para poder, sabe, verificar se aquele profissional indicado de fato tem a competência para ocupar aquele cargo ou se de repente tem outros profissionais tão bons ou até melhor preparados para a vaga naquele momento.
E não se engane, o seu currículo dentro de uma empresa, ele permanece de 1 a 2 anos. Por isso que é tão importante você elaborar um bom currículo, porque ele vai ficar no banco de dados. Então, quando você coloca no seu currículo uma área que você quer atuar, por exemplo, eu sou da área administrativa financeira, eu sou da área contábil, eu sou da área industrial, o seu currículo vai para a gavetinha daquela área. Quando você coloca no seu currículo que você quer determinado cargo, eu quero um cargo de supervisor de produção. Eu quero um cargo de supervisor contábil. Então, o seu currículo vai para a gaveta daquele cargo. Entenda que quando você abrange a área, se você é um profissional que está disposto a trabalhar aquela área, independente do cargo, então quando você coloca a área, suas chances aumentam. Entende? Então, não pense que seu currículo é descartado, que seu currículo é abandonado, é esquecido. Não. A maioria dos RHs, os RHs profissionais, eles mantêm um banco de dados de 1 a 2 anos com o currículo que você enviou. Como esse currículo pode ser bem elaborado, que atenda às necessidades de um RH? Tá. Olha só, eu não sei se as pessoas sabem, mas um currículo ele tem aí 6 segundos de fama, né? É nesses 6 segundos que o recrutador vai decidir se você passa pela primeira etapa, pela primeira análise ou não. É isso mesmo, o recrutador leva 6 segundos para descartar um currículo. Fato, né? Pesquisas mostram isso, a Cato, inclusive, fez essa pesquisa que eu acho bacana. Aí vem a questão, como é que você tem um currículo que prenda a atenção de um recrutador nesses 6 segundos? O que precisa ficar claro? Nesse tempo, o que um recrutador olha? Ele vai bater o olho em alguns pontos. Então, ele vai olhar o quê? Os cargos que você já ocupou, ele vai olhar as empresas que você trabalhou, ele vai olhar a sua data de início e a saída, ou seja, o tempo que você permanece em cada empresa. Ele vai olhar a área de educação, que é treinamentos que você executou, escolaridade, educação acadêmica, né? Isso ele faz em 4 segundos. E nos 2 segundos, ele vai olhar para alguma coisa diferente que o impressione. Então, olha que interessante essa informação. E por que eu falo isso? Tem muito currículo que tem profissionais assim de altíssimo nível, só que como ele não dispõe essas informações de uma maneira de fácil leitura, ele perde a oportunidade. Então, se Agora você pode dizer. Interessante um ponto que você abordou, porque muitos profissionais têm qualificação, têm experiência, são tarimbados, mas não sabem como apresentar um currículo adequadamente. Então é importante, né, você ressaltar essas dicas. Sim, infelizmente as pessoas não sabem. Eu ainda brinco com os meus clientes. Olha, faça o seu currículo da mesma forma que você edita sua foto para postar no Facebook, no Instagram. Faça com o mesmo capricho, né? As pessoas têm tanto capricho, então faça do mesmo jeito. Então, organize o seu currículo para que essas informações que eu disse fiquem visíveis, fácil acesso. Outra coisa também que os pecam muito de fazer o currículo. Por exemplo, vamos pegar aqui um profissional que tenha o cargo de gerente ou o cargo de um soldador. Na experiência profissional dele, ele só coloca os cargos que ele ocupou como soldador. Ele não coloca o cargo que ele ocupou como auxiliar, como estagiário, como assistente. E ele está perdendo grande oportunidade com isso. Por quê? Ele está perdendo a chance de mostrar que ele é uma pessoa que entra presa e progride, cresce. Ele está deixando de mostrar a ascensão da carreira dele. Então, muitas vezes o profissional deixa de pôr essa informação por achar que isso vai fazer com que ele perca na hora do recrutador ler. Mas não, quando o recrutador verifica que uma pessoa tem um cargo de alto escalão e ela começou lá embaixo, nossa, isso para um recrutador, sabe, essa instância de crescimento, esse alto, para o recrutador é fantástico, porque ele passa a informação de que, ei, eu cresço, eu invisto na minha carreira, eu me desenvolvo. Então, fica aí a super dica, não perca a oportunidade de mostrar os cargos que você ocupou dentro da empresa. Não coloque só o último cargo, coloque todos os cargos
possível, que você ocupou dentro da empresa que você trabalhou, para que você mostre a sua progressão de carreira. É uma forma de você mostrar que você cresce dentro da empresa. Agora, por exemplo, Cláudia, profissionais com um pouco mais de experiência, né? Que, por exemplo, aí 20 anos, 25 anos de carreira, que de repente já trabalharam em 15 lugares, né? Já tiveram vários cursos de experiência. Esse currículo ele se torna extremamente extenso e nos dias de hoje talvez Sim. não de facilidade para o recrutador chamar a atenção do recrutador. Como esses profissionais devem agir? Então, aí vem o perfil profissional, é o que eu prezo muito e que, infelizmente, poucas colocam no seu currículo. Bom, vamos falar aqui de um profissional de 20 anos de experiência, né? É claro que ele não vai colocar todas as empresas que ele trabalhou, porque o ideal de um currículo é de 1 a 2 páginas. Há casos de 3, mas é muito extremo. O ideal é de 1 página. Então, o que esse profissional faz? Ele coloca aí os últimos 10 anos que ele ocupou, e no perfil profissional, que é a primeira parte do currículo, que vem logo após o cabeçalho, nesse perfil profissional, ele vai informar que ele tem 20 anos de carreira na área X. Entende? Então, Entendo. ele não perde espaço. E ele também não vai perder a oportunidade de mostrar para o recrutador que existem 20 anos de carreira. Ele expressou ali 10 anos de carreira na experiência profissional dele, ele expressou 5 anos, enfim, mas que fica claro para o recrutador que nessa área tem 20 anos de atuação, o que também vai despertar o recrutador uma entrevista para querer saber mais sobre aquele assunto. Agora, Cláudia, onde os profissionais, né, mais erram ao preencher, ao elaborar um currículo? Então, erram, sabe, eu gosto muito de uma frase que diz assim, menos é mais. Eu vejo profissionais excedendo em cabeçalho, como, por exemplo, colocando número de casa, nome de rua, CPF, data de nascimento, quantidade de filhos. Excede aí o que torna o currículo, dá uma visão de amadorismo muito grande no currículo, esse excesso de informação no cabeçalho. E na experiência profissional, que ele deveria mostrar o seu diferencial, ele simplesmente resume demais, né? Então, na experiência profissional, o que você deve fazer? Coloca as atividades que você exerceu com maior grau de complexidade. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos pegar aqui um soldador. Um soldador aí com 20 anos de experiência. Esse profissional, ele fala o quê na hora de elaborar o currículo dele? Não, mas em todas as empresas eu fiz a mesma coisa, eu fui soldador. Eu vou descrever a mesma coisa que eu fiz em todos os cargos? Não, mas tem um diferencial aí. O diferencial nesse caso que eu estou citando é que nas empresas que ele trabalhou, eles são diferentes. Ele trabalhou em espaço confinado, ele trabalhou em elevador, trabalhou em submarino, ele trabalhou. Então, assim, se ele deixa uma informação dessa passar, poxa, olha a riqueza de experiência que esse cidadão está deixando para lá. Entende? Então, assim, mais é menos. Peca-se em excesso de informações no que não é necessário e peca-se em resumir demais informações extremamente importantes. Então, na experiência profissional, tem que caprichar sim, tem que detalhar sim, e detalhar com atividades complexas. E, por exemplo, se você for um líder, coloca lá a quantidade de liderados que você tinha na sua equipe, porque tem líder de uma pessoa e tem líder de 100. Então, informe a quantidade de pessoas que você liderou. Outra coisa também que as pessoas não colocam é o resultado que elas geraram na empresa que elas trabalharam ou no cargo que elas ocuparam. Então, se você trabalhou 1 ano, 2 anos em determinado cargo, algum resultado você deu. Seja economia de energia, redução de gastos, redução de papel. Olha o cargo que você ocupou, você fez uma coisa ali. Então, informe o resultado que você deu.
E as pessoas também não informam isso. Elas apenas descrevem um cargo aleatoriamente, né, como se fosse uma descrição de cargo, e não é a descrição da profissão dela. Tem que informar pontos fortes dentro daquela profissão, porque ninguém faz aquilo do jeitinho que ela faz. E é esse tempero que ela tem que pôr na experiência profissional dela e que os profissionais deixam para trás e perdem muito por isso, Guga. Agora é importante, né? O que não pode faltar num currículo aí para chamar a atenção dos recrutadores? Uhum. A experiência profissional, de uma forma bem clara. Ah, Cláudia, mas eu nunca trabalhei. Aposte nas suas habilidades. Eu sei que não é hábito nosso, né, no nosso país, colocar esse campo de perfil profissional, mas uma vez que você coloca ele de uma maneira correta, você pode ter certeza que você vai chamar a atenção dos recrutadores. Então, o perfil profissional, ele é indispensável. E o que é o perfil profissional? É se descrever profissionalmente no campo comportamental, suas habilidades comportais, se você é proativo, se você é focado, lembrando, tem que ter uma evidência, eu sou focado, parabéns, e agora? Né? Você é focado em quê? Você é focado na elaboração de planilhas? Você é focado em atendimento? Por exemplo, Cláudia, é uma carta de apresentação. Nesse caso, é importante? Depende. Depende. Assim como depende a questão da fotografia. Por que depende? O currículo, Guga, ele é muito cultural no nosso país. Não existe uma lei, não existe uma regra, não existe um padrão. O currículo é esse e pronto, acabou. Não pode e pode. Não existe. É muito cultural. Então, como é que eu vou dizer para a pessoa que mora numa cidade de 15 mil habitantes para ela não colocar fotografia no currículo, sendo que a empresa de lá contrata embasada na fotografia porque todo mundo se conhece? Não tem como eu dizer isso, né? E a mesma coisa é a carta de apresentação. Existem empresas que sim pedem carta de apresentação e existem empresas que nem leem. Então, é uma questão cultural. Aí vai muito da sua região, da sua análise, vai muito também da vaga que você está solicitando, né? Que você está correndo. Tem site que pede a carta de apresentação, tem site que não. Por via das dúvidas, deixa uma carta de apresentação pronta, né? Que é onde fala um pouco sobre você. Por via das dúvidas, deixa um currículo com fotografia e outro sem, desde que seja uma fotografia coerente, né? Porque se dependendo da fotografia ela pode sabotar, então é melhor você nem deixar. Então isso depende muito. É cultura. No Brasil, o currículo é cultural, é regional, sim. Então fica muito difícil fazer certas afirmações, uma vez que funciona para alguma região e para outra não. Entende? Agora, Cláudia, o que não pode conter em nenhum currículo aquilo que já elimina o candidato logo na primeira vista? Erros ortográficos, erros de dicção, mas é na hora. Essa é interessante. E-mails informais. Guguinha, entende? Entendo. E-mails informais assim, eliminam de forma absurda as pessoas, os candidatos. Fotografias mal tiradas ou em locais indevidos, selfie, fotos embalada, fotos com animais, acredite, isso acontece. Fotos Triste. recortadas, que aparece a cabecinha de alguma outra pessoa aqui do lado. Então, assim, se você não... O que o recrutador entende? Se você, que é o dono do material, não está se importando com isso, por que eu vou me importar enquanto recrutadora? Entende? Entendo. Agora, os recrutadores, eles costumam, né, hoje a gente tem a ferramenta do LinkedIn, por exemplo, mas eles costumam olhar outras redes sociais, como Facebook, Instagram, até para ver como é que é o comportamento da pessoa. É um padrão já isso? Com certeza, o tempo todo. Tanto que muitas vezes o profissional tem um bom currículo, mas aí ele perde a chance quando o recrutador vai olhar o LinkedIn dele. Então, uma vez que você fez o seu currículo, deu uma checada
no seu LinkedIn, atenção no que você posta, seu Facebook, seu Instagram, minha sugestão, se ele for aberto, verifique tudo que tem nele, as fotografias, o tipo de discurso que você tem, ou você tranca as suas redes sociais, porque são redes sociais pessoais, mas saiba que o recrutador ele vai verificar. Ele vai verificar todas as suas redes sociais, ele vai pesquisar o seu nome na internet, uma vez que a rede social oficial é o LinkedIn, então tem que ter um LinkedIn bem detalhado, onde lá também vai ter o seu currículo, e lá você pode detalhar mais o que não está no seu currículo, e as suas outras redes sociais, ou você monitora o que você expõe, ou você trava, né, para que sejam seus amigos não possam ter acesso à sua vida atual dentro das redes sociais. Agora, é importante, né, num país aí que temos 14, pode chegar a 20 milhões de desempregados, né? Quais os conselhos que você tem para dar para aquelas pessoas que ou estão fora do mercado de trabalho há muito tempo, ou buscam o primeiro emprego? Na verdade, hoje, né, a necessidade por um emprego formal, todo mundo tem, né? Você pega boa parte da população tem essa necessidade. Então, quais as principais dicas, tanto na hora de elaborar um currículo, como na hora de se apresentar? Buscas pela internet dão resultado, sites específicos ajudam. Qual que é a melhor postura, você como gestora de carreira? Então, muito me entristece isso, né? Saber que temos tantos profissionais aí desempregados e que agora a concorrência vai ficar muito mais acirrada. Então, se antes você precisava de ter um bom currículo, agora você é vital, você precisa ter um excelente currículo. Então, vamos lá. Pessoas que vão colocar o currículo, escrever o currículo num site, porque tem sites que oferecem vagas em que você digitar as informações ali nos campos. Primeiro, palavras-chave. Pois é, os sistemas utilizam palavras-chave. Então, dá uma olhadinha na vaga que você está se candidatando, olhe as palavras-chave utilizadas na vaga e personalize o seu currículo de acordo com as palavras-chave da vaga, tá? Então, o currículo ele tem que ser personalizado de acordo com a que você se candidata. Lembrando que eu não estou falando para as pessoas mentirem no currículo, tá? Uma vez que o seu perfil se adequa à vaga, personalize o currículo. E aí você personaliza através de palavras-chave, porque ele vai pegar as palavras-chave na hora de fazer a seleção. Né? Imagina aí, abre uma vaga, quantos currículos vão para essa vaga, o recrutador ele não vai olhar um por um, ele tem um sistema que faz a seleção por palavras-chave, e pouca gente sabe disso. Então, quando você coloca essas mesmas palavras-chave que tem na vaga no seu currículo, seja na descrever a experiência profissional, seja no perfil profissional, quando você coloca em algum lugar do seu currículo, na busca, o sistema vai ao seu currículo. Então, isso é muito bacana para as pessoas que estão aí à procura de emprego. Outro fator também, se você vai enviar o seu currículo por e-mail, por favor, gente, envie em PDF. Não envie em Word, né, na extensão Word. Primeiro, o recrutador pode abrir e aparecer desconfigurado. Segundo, o recrutador pode nem conseguir abrir. Terceiro, é um documento totalmente editável. Você não sabe o que pode acontecer com o seu currículo. Alguém pode editar. Então, envie em PDF. Outra dica muito legal também. Quando você enviar o seu currículo, dê uma ligadinha na empresa. Se você tem e-mail, dê uma ligadinha para verificar se o seu currículo chegou. Isso não incomoda, tá? Fique tranquilo em relação a isso. Não vai ao RH, até porque o RH tem profissionais preparados para isso. E você vai ganhar visibilidade, aquela velha história, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, o recrutador vai lá, olhar o seu currículo e verificar que chegou, vai te averiguar, e ele vai olhar para esse. Deixa eu dar uma olhadinha nesse currículo aqui. Cláudia, outro ponto que é importante, né? Você, como mentora de carreiras, é muito importante, né? Você deixar uma mensagem para o nosso telespectador, né? Como podemos evoluir em tempos tão difíceis?
Eu vejo o tempo inteiro as pessoas buscando evolução, vejo pessoas buscando treinamento, vejo pessoas querendo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Olha o que você tem, olha as habilidades que você tem e se comprometa com você em ser contínuo. Termina, começou, termina. O segredo para a evolução de uma carreira, para que se conquiste o emprego, não é volume de informações, gente. É ações em cima das habilidades que eu tenho. Então, para absorver muita informação, cuidado com os excessos de informações que você absorve e comece a praticar o que você possui, começando e terminando. Cláudia, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Gostaria também que você deixasse aí uma mensagem final para o nosso telespectador que nos acompanhou aí de como elaborar um bom currículo em tempos tão difíceis como esse que nós vivemos de pandemia do coronavírus. Comprometa com o seu currículo, entenda que ele não é uma ficha de emprego, dossiê tal, e comprometido você estiver com essa ferramenta, maiores serão as chances de você conseguir o seu emprego, ainda mais hoje em dia que a concorrência está tão acirrada. Então valorize-se através do seu currículo. Obrigado, Cláudia. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Falamos aí de como elaborar um bom currículo em tempos aí de alta de desemprego no Brasil. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau.